Olá, hoje eu quero falar sobre o segundo livro de Crônicas, capítulo de número 1, falar principalmente sobre o rei Salomão. Começando a palavra de Deus, ela diz que Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. Segunda Crônicas, capítulo 1, versículo 1. Aqui nós observamos três questões. Primeiro, que Salomão fortaleceu-se dentro do seu reinado. A força de Salomão vinha principalmente de Deus. A palavra do Senhor deixa claro que o Senhor, seu Deus, era com ele. E depois que Deus estava com Salomão, Deus o engrandece de uma maneira que jamais houve com homem algum. Quando nós analisamos a vida de Salomão, as riquezas de Salomão, a sabedoria de Salomão, realmente vimos que isso é imaginável aos olhos humanos. Mas qual é o segredo? Qual foi a situação que trouxe Salomão para este lugar especial? O próprio texto define, se nós analisarmos na sua Bíblia e na minha, que diz a partir do versículo de número 6, que quando Salomão oferece sacrifícios ao Senhor, está escrito, sobre o altar de cobre, Deus, naquela noite, segunda Crônicas 1, versículo 7, aparece para Salomão. E quando Deus aparece para Salomão, Deus traz uma palavra primordial. Deus diz para Salomão: pede o que queres. Já imaginou, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus fazendo essa proposta, Deus abrindo esse espaço para nós? Pede o que você quiser. E aqui está o diferencial de Salomão. Salomão, ele diz, versículo de número 8, tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Versículo 9, agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Salomão, ele pede basicamente duas coisas ao Senhor: sabedoria e conhecimento. Mas quando Salomão pede essa sabedoria e conhecimento, ele não tem o intuito de se engrandecer, de se envaidecer. Ele tem o intuito de que ele pudesse realizar tamanha missão, tamanho sacerdócio, tamanho ofício que Deus lhe tinha ordenado, que era seguir o caminho do seu pai, reinar sobre Israel. Ele diz claramente para que ele pudesse sair e entrar pelo povo, porque ele não poderia julgar aquele tão grande povo se não fosse a ajuda de Deus. E qual é a resposta do Senhor para Salomão? Segue ali no versículo de número 11. Então disse Deus a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e você não pediu riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poder julgar meu povo, sobre o qual te constituí rei, sabedoria e conhecimento são dados. Então, o que ele pediu, Deus lhe outorgou. Quando a gente pede na direção do Senhor, quando a gente pede com o coração voltado para Deus, o Senhor responde. Mas Deus acrescenta: e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Então, entenda que a humildade, o temor ao Senhor, a vontade de servir a Deus de uma forma excelente, faz toda a diferença. Talvez você esteja se preocupando qual caminho seguir, quer tomar uma decisão, os desafios são grandes, como Salomão. Apesar do rei ter uma posição grande, o desafio era
enorme e muito maior do que a posição que lhe fora outorgada. Faça igual o grande rei de Israel. Peça a Deus a direção e se preocupe. E aqui está, na minha concepção, a chave da questão. Se preocupe em fazer com que Deus esteja realizado e não você. Salomão se preocupou em fazer primeiro a vontade de Deus, em buscar, como Jesus disse, primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Depois, Deus lhe acrescentou muito mais do que ele esperava, muito mais do que ele imaginava. Então, tem uma decisão difícil a ser tomada, não sabe o que fazer, peça a direção a Deus e se preocupe, não com o que a pessoa da direita, da esquerda, da rede social, da sua vizinhança, da sua família esteja falando. Se preocupe com o que Deus está falando sobre você. Se preocupe em fazer primeiro a vontade de Deus. O restante, deixa na mão dele, que ele fará muito mais do que você imagina. Que Deus te abençoe sempre.